Sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa série O Começo da Fé, que é a segunda parte dos nossos sermões de Gênesis, esses sermões com texto longo, mas que esperamos até antes do tempo do Advento terminar o livro de Gênesis. Meus irmãos, Sarai, mulher de Abraão, ainda não tinha filhos, como nós lemos aqui no começo, no capítulo 16, e ela ficou impaciente. Ela se angustiou por isso, está ficando velha, não vai dar mais para ter filho, deixa eu dar uma mãozinha aqui para Deus. E ela pega e oferece Agar, que era sua serva egípcia, e a entrega como mulher, como concubina a Abrão, seu marido, a fim de que, tendo um filho, esse filho seja dela, porque ela era dona de Agar, como serva, que era dela, de Sarai. Então, obviamente, seu filho seria dela, não de sangue, não de carne, mas seria dela de direito naquele tempo, Estamos falando de muitos mil anos atrás. Ela depois zanga com Abrão, zanga com Agar, expulsa Agar, até que o Senhor encontra Agar no meio do deserto. E, de certa maneira, traz paz ao coração de Agar. Imagine, nós temos aqui algumas irmãs grávidas, imaginem você grávida, já depois de uma situação estranha, Eu vou te dar para o meu marido, e o filho que nascer, é meio estranho a gente pensar nisso agora, Mas aquilo era aceito naquele tempo. E aí depois a mulher que fez isso expulsa você tem que andar no meio do deserto com uma barriga de quantos meses a gente não sabe, mas de qualquer jeito ela estava grávida. E o anjo do Senhor, numa teofania, se apresenta a ela e traz paz, de certa maneira, e a manda de volta. 13 anos se passam entre o capítulo 16 e o 17. Aquela viradinha ali tem 13 anos de diferença. Aí o Senhor aparece novamente a Abrão e começa a falar com ele, lembrando das suas promessas, estabelecendo, naquele momento, um pacto que seria permanente. E dá ali as motivações para o pacto, as promessas desse pacto, dessa aliança. A marca visível dessa aliança, a partir dali, seria a circuncisão nos homens, desde criança até adulto, e todos os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados perpetuamente. E a circuncisão passaria a ser a marca visível de pertencimento a Deus. Não era o único povo naquela época que praticava a circuncisão. Até hoje, não são apenas judeus que praticam a circuncisão, mas somente os hebreus se circuncidavam ao 8º dia. Os muçulmanos e os árabes até hoje se circuncidam aos 13 anos de idade por causa da idade de Ismael. Mas os hebreus receberam a designação do 8º dia. E aquilo passa a ser marca visível de pertencimento ao povo de Deus. Somente depois disso é que Abraão recebe uma nova visita de Deus. Ele recebe 2 visitas nesse trecho que nós lemos. E ele lhe faz uma promessa bastante descritiva de como seria a sua descendência a partir dali. E Deus fala a respeito do nascimento do seu filho, não aquele através de uma concubina, mas aquele de fato, de carne e osso, seu descendente direto, e dá inclusive a época, daqui a 1 ano ele vai nascer. E nesse trecho, então, nós vamos ver que 3 coisas aconteceram. O ser humano, mesmo sendo filho de Deus, tenta dar um jeito nas coisas, e não dá certo. Não dá certo. E a gente vai ver como isso deu errado. Depois, a despeito disso, Deus estabelece uma aliança e põe uma marca dessa aliança. E depois disso, vem o jeito de Deus através de uma promessa. E essa sim, o jeito de Deus manifestado na sua promessa, isso sim se concretiza como algo que é bom para aquelas pessoas. Então vamos lá. Capítulo 16, 17 e esse trecho do capítulo 18 são as partes
divididas do nosso sermão. Sarai tinha 65 anos quando Abrão saiu de Ur dos Caldeus. Já era uma senhora. Eu sei que naquele tempo o povo vivia um pouco mais, não mais como Matusalém, mas ainda vivia um pouco mais. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Ur. E eles já estavam há 10 anos aqui. Nós temos essa informação, que ele já estava há 10 anos aqui. Agora, aquela mulher já tinha 76 anos, porque temos um hiato de 1 ano, que depois nessa contagem toda a gente descobre que aconteceu. E é natural que uma mulher de 76 anos, cujo marido tem 86 nessa altura do campeonato, tenha certeza que não vai ter mais filho. Inclusive, num dado momento aqui, nós lemos que já tinha passado o costume das mulheres. Ou seja, ela já tinha tinha muito tempo na menopausa. Ela não tinha mais o ciclo menstrual acontecendo. É isso que o texto quer dizer, é um eufemismo para dizer isso. Sarai era estéril. E ela diz, o Senhor não me deu filhos. Essa era uma crença daquele tempo, que você tinha filho ou não, porque Deus dava ou não. As pessoas não imaginavam que era possível ser estéril. Mas nós já vimos, em outro sermão dessa série, que parte considerável das matriarcas do povo de Deus, daquelas mulheres que suscitaram descendência e suscitaram grandes feitos para o povo de Deus, eram estéreis e precisaram da ação de Deus para terem seus filhos. Isso era parte da ação de Deus. Isso era relativamente comum. Isso comprovava que, independente de ser filho de Deus ou filha de Deus, havia a necessidade de uma total dependência dos atos soberanos de Deus, a fim de que se cumprissem os desígnios santos e perfeitos de Deus naquelas vidas. Em outras palavras, Sarai era estéril por razões naturais, mas Deus haveria de operar milagres e ela haveria de ter um filho. Essa é a tese do início aqui da conversa de Sarai. Agora, a prática de substituir a maternidade de uma esposa infértil por meio de sua serva, que é uma espécie de barriga de aluguel daquele tempo, só que era um pouco mais invasiva, né? Também usei de um eufemismo agora. Por exemplo, nós vimos isso acontecendo entre Raquel e Jacó, quando Raquel oferece uma concubina para Jacó. Isso era relativamente comum num tempo em que o ser servo, o ser escravo, era muito comum naquela época, não tinha nada a ver com a escravidão que foi praticada já agora na época das navegações. A escravidão sempre existiu na raça humana, não é fruto da bondade de Deus, é fruto do nosso pecado, mas os modelos de escravidão daquele tempo eram muito diferentes do modelo de escravidão que nós vimos acontecendo nesses últimos séculos, principalmente no Ocidente. Agar era a serva pessoal de Sarai, portanto lhe pertencia. Esse era o conceito. É meu produto. E eu faço com Agar o que eu quiser. Por exemplo, vou dar para o meu marido, se ela engravidar, o filho dela é meu filho. Por quê? Porque ela é minha possessão. Se ela tiver filho, o filho dela vai ser meu. Essa era a cabeça do pessoal daquele tempo. Era algo socialmente aceitável. Fazia parte da vida das pessoas daquele tempo. Agar diz aqui umas 2 ou 3 vezes que era uma serva egípcia. E é muito provável que ela tenha sido adquirida por Abrão naquele episódio do capítulo 12. Eu acho que é capítulo 12, em que... Isso, Abrão no Egito, a partir do versículo 10, em que Abrão vai para o Egito, e lá ele tem aquela confusão, é a primeira mentira dele a respeito de Sarai, dizendo que ela era sua irmã, que eu expliquei para vocês que isso, na verdade, é uma meia-verdade que induz a uma mentira. Ela era meia-irmã dele, mas já era sua esposa. E é provável que ali eles tenham comprado aquela serva. Mas o curioso, nos primeiros 6 versículos desse capítulo, é a similaridade entre os atos de Sarai e os atos de Eva
lá no Éden, quando o homem cai em pecado. Olhem só que curioso. Assim como aconteceu com Eva, Sarai, naquele momento, assumiu a liderança da sua família. Isso é curioso. E ela passa a dizer para o seu marido o que tem que ser feito. Da mesma forma que Abraão aceita com passividade aquilo que a sua mulher lhe traz. Torna-se passivo. E passa a fazer a vontade da sua mulher sem nenhum questionamento, sem tomar uma decisão final para a proteção da sua família. Ele simplesmente afrouxa as cordas e deixa o barco correr. Depois de tudo, Eva recebeu sobre ela e sobre seu marido a maldição por causa do pecado. E agora, Sarai recebe também uma maldição, que é o significado, lá no original, da palavra desprezo, que está aqui no versículo 4, quando diz: ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo. Na verdade, quando a gente vai fazer um estudo mais exegético disso aqui, quando descobriu que estava grávida, Agar começou a lançar palavras de maldição sobre Sarai. E assim como Eva, depois de ver o que fez e de ver que o seu plano deu errado, Sarai culpou o marido. Abraão, resolve aí. Ela está me perturbando, ela está debochando, ela está me amaldiçoando. Resolve, ela é tua serva. E assim como Adão fez, Abraão também tentou ensaboar a situação. Bem, não é bem assim não. Por 2 vezes, nesses apenas 6 versículos, existe uma tomada de reações, ações e reações semelhantes. Se você prestar bem atenção, Sarai toma a frente, no versículo 2 e depois no versículo 5. Abraão tem a sua razão de passividade na metade final do versículo 2 e versículo 3. E depois ele tem a mesma razão de passividade no versículo 6. Depois Agar tem uma reação na metade final do versículo 4 e na metade final do versículo 6, no pedacinho final do versículo 6. A história se repete, como se repete também o princípio pelo qual Sarai estava agindo nesse momento. Você pode ser filho de Deus, você pode ser filha de Deus, mas cuidado, você continua envolto na mesma carne de pecado. E é um fio de cabelo para você sair da obediência a Deus e entrar na sua própria atitude, invalidando muitas vezes tempos de caminhada com Deus, para numa fração de segundos você abusar da bondade e da misericórdia de Deus. E quando nós fazemos isso, nós trazemos problemas, não só para nós, mas para tudo e para todos ao nosso redor. Aqui no final dessa história, Sarai maltrata dolorosamente Agar. Sabe lá no versículo 6, quando diz assim, Abraão falando, você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. E então Sarai a humilhou. Da mesma forma, se você for fazer um trabalho de exegese, você vai ver que o verbo hebraico usado aqui é o mesmo que é usado lá em 15:13, que diz assim, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Esse humilhar é o mesmo que afligir, que é impor um duro sofrimento, como você faz com um escravo, como Deus estava dizendo, tua descendência será grande, mas vai ser escravizada. E como escravo vai sofrer duramente. É o mesmo verbo que Sarai usou para infligir um sofrimento duro sobre Agar. Agar não aguentou e saiu correndo. Essa é a síntese desse trecho. Ela estava sob maus tratos de alguém que era filha de Deus, que era Sarai, e nós podemos maltratar as pessoas ao nosso redor.
Eu e você podemos fazer isso, porque nós somos feitos e constituídos da mesma pessoalidade, da mesma carne caída que era Sarai. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Eu estou lá na frente, naquele episódio que Deus predisse em 15:13, lá em Êxodo 14:5, e esse verbo fugir é o mesmo verbo que é usado aqui para Agar, quando você foge porque não está mais aguentando os maus tratos que você recebe. O povo fugiu do Egito, claro, sob a poderosa mão de Deus, mas não aguentava mais apanhar, não aguentava mais ser chicoteado. É uma fuga por desespero do sofrimento que você sofre. E Agar fugiu pela mesma razão. Ismael nasceu da incredulidade de Sarai e da incredulidade passiva de Abrão. Coitado do garoto, não teve culpa disso. Mas ele nasceu por causa da incredulidade e da passividade daqueles que deveriam ser o vigor do bom testemunho para aquelas vidas. Se por um lado Abrão ainda e Sarai foram injustos, pesados, maus com Agar, Deus foi justo com Agar. Ele enviou o seu anjo, que aqui na nossa versão aparece com maiúsculo. É bem provável que seja uma teofania, pelo que a própria Agar fala no versículo 13. Enviou o seu anjo para proferir palavras de ânimo, de esperança. Aquela mulher que estava largada no meio de um deserto, achou uma fonte de água, estava ali, talvez se refrescando, se recompondo para prosseguir a sua fuga, e o anjo de Deus diz: não, você vai parar e você vai voltar. Você não vai para o Egito, porque a tradição daquele tempo dizia: quando você precisar fugir, você volta para a sua terra, porque lá você vai ter gente. Mas o anjo do Senhor disse: não, você não vai para o Egito. Você vai voltar para Sarai, aquela que te maltratou, aquela que fez tudo de ruim com você, é para lá que você vai voltar. E você vai se submeter a ela. Gente, o anjo diz para ela: o seu filho vai nascer, e ele vai ser, sim, alguém que vai ter muitos filhos, vão vir nações poderosas, seu filho vai ser abençoado. Só tem uma coisa: volta para sua senhora, volta para Sarai. Volta para quem estava maltratando você. Volta para quem estava subjugando você. Eu não sei nem se havia castigo físico aqui. A Bíblia não diz. É complicado, né? Se coloca no lugar de Agar. Mas aí vem a segunda questão. Há uma aliança e uma circuncisão. Tudo isso aconteceu e diz aqui que Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vira o capítulo e diz: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, 13 anos. Isso aqui o autor fez de propósito. Ele termina um capítulo dizendo qual era a idade e começa o versículo seguinte dizendo qual era a nova idade. 13 anos nesse espacinho aqui, que aproveitaram para botar o título. 13 anos se passaram. Desde o final do capítulo 16, e agora Abraão está com 99 anos. De quando Abraão tinha saído de Ur até o capítulo 15, havia 11 anos. Mas entre o capítulo 16 e o 17, aparecem mais 13. Passou-se mais tempo depois do nascimento de Ismael até o capítulo 17, do que desde o início da peregrinação de Abrão até terem chegado ali nos carvalhais de Manre, onde ele estava com suas tendas armadas. E Deus aparece novamente a Abrão agora e fala para ele duas coisas: você precisa andar em minha presença e você precisa ser perfeito. Deus já tinha mandado Agar fazer um negócio complicado. Agar, eu sei que você tomou coça, eu não sei como é que foi, eu sei que você foi muito maltratada, você está no meio do deserto, para tudo e volta para Sarai. Fica lá, se submete a tudo que ela falar.
13 anos depois, a gente não sabe como é que foi a vida dessa mulher, se ela viveu um caos nesses 13 anos ou se a coisa melhorou. Não temos informação. Lá no céu a gente pergunta para algum anjo lá. Mas agora Deus olha para Abraão e também pede duas coisas difíceis para um ser humano caído e que vive no pecado. Anda em minha presença e seja perfeito. Só que eu quero dizer um negócio para vocês nesta noite. As mesmas duas coisas que Deus exigiu de Abraão, Ele está exigindo de nós. Porque nós fazemos parte do povo da aliança que vem na sequência disso. Nós vamos falar mais disso. E Deus fala para todos aqueles com quem Ele tem aliança. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é complicado, meus irmãos, porque você se conhece. Você se olha no espelho todo dia. Principalmente as irmãs, se olham no espelho todo dia, toda hora, durante o dia todo. E quando você se olha no espelho, se você for fiel a Deus e tiver a palavra de Deus como sua única fonte de regra e prática, você vai ter convicção absoluta que você não consegue andar na presença de Deus, você não consegue ser perfeito. Isso acontece com você também ou só comigo? De nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. É por isso que quando Deus manda que Abraão faça isso, imediatamente ele vai oferecer um meio pelo qual ele vai conseguir andar com ele e vai conseguir ser perfeito. Não por ele, mas por causa de uma aliança que ele vai estabelecer com ele. É por ele, é por Deus que estabelece essa aliança que Abraão futuramente vai aparecer lá em Hebreus 11, dizendo é pela fé. Foi nele, em Deus, que Abraão conseguiu passar a sua vida andando com Deus e sendo perfeito, mesmo sem conseguir andar com Deus e sem conseguir ser perfeito. Deu para entender? Isso é quase que um antagonismo que eu estou fazendo aqui, um paradoxo estabelecido, mas essa é a nossa realidade. Ainda há pouco dobramos os nossos joelhos para pedir perdão por nossos pecados. É possível que agora já precisemos fazer isso de novo, porque eu não sei quantos pecados já estão aqui dentro, na nossa mente e no nosso coração. Não é assim que nós vivemos? Andar na presença de Deus significa andar toda a sua vida seguindo a orientação de Deus. E ser perfeito vem de uma ideia de sermos totalmente íntegros no nosso relacionamento com Deus, mesmo sabendo que pode haver pecado. Deus sabia que havia pecado em Abraão e mesmo assim exige isso. Deus sabia que havia pecado em Noé e mesmo assim olha lá de cima e diz, no meio desse pecado todo, existe um homem que é íntegro. Ora, Noé não pecava? Por que ele era íntegro? Porque o seu relacionamento com Deus ia para além de um relacionamento natural. E agora Deus está provendo os meios pelos quais, não apenas Abraão e a sua casa, mas toda a sua descendência, o que inclui a igreja de Cristo, poderia sim obedecer à fala de Deus e andar na presença de Deus e ser perfeito. Não por nosso merecimento, por nossa capacidade, mas por aquilo que o próprio Deus providenciava para nós. Quando ele estabelece uma aliança em definitivo, Deus muda o nome de Abrão. É nesse momento que ele muda o nome de Abrão e vira Abraão. E Deus explica por que aqui no texto. Ele inspira o autor e ele nos explica. Porque ele seria pai de muitas nações. E com essa promessa, Deus também dá a Abraão a certeza de que ele será patriarca de numerosos povos. Vão nascer reis da sua descendência. Deus estava dando uma promessa também material. Essa terra onde você está, ela vai ser sua. Mas não é agora não. Seus filhos vão se multiplicar, sua descendência vai ser numerosa, vocês vão ser pegos como escravos. Depois essa terra vai ser de vocês. E quando for de vocês, vai ser para sempre. Deus também muda o nome de Sarai. Só depois dessa história, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Por quê? Porque ela seria mãe de uma criança e essa criança seria multiplicada na sua descendência e ela também seria, por isso, a ancestral de multidões de pessoas, de reis, de outros patriarcas, de gente que viria depois para cumprir aquilo que Deus estava estabelecendo. Sara é a única mulher na Bíblia toda que é mencionada na Escritura pelo fato de ter tido seu próprio nome mudado por Deus.
A gente vê isso acontecendo com outros homens. Ah, não é mais Jacó não, agora é Israel. Mas mulher, até onde eu achei, só achei ela. Para vocês verem a importância do plano redentivo e como aquilo estava se estabelecendo naquele momento. E o passo final dessa aliança que Deus estava fazendo, que está descrito aqui no capítulo 17, seria uma resposta da parte de Abraão. Deus ordena a circuncisão, dizendo a Abraão para guardar a aliança de Deus e para que a descendência de Abraão também a guardasse. Não é só para ele, é para ele e para os seus filhos. E aqui nós começamos a entrar numa doutrina essencialmente reformada, particularmente presbiteriana. Guardar a aliança de Deus e preservar a sua descendência no caminho de Deus só seria possível se tanto ele quanto os seus filhos, os seus descendentes, estivessem debaixo da mesma aliança. Eu não sei se você sabe, mas presbiterianos e outros reformados são chamados também de aliancistas, porque nós cremos na aliança do Senhor como algo perpetuado por causa de Deus e da sua promessa. Para começar, os homens que estavam vivos, Abraão tinha 99 anos. Os homens vivos precisavam todos eles ser circuncidados. E depois todos os que nascessem já precisavam nascer dentro desse princípio da aliança. E Deus estabelece até o prazo. Quando o molequinho nascer, com 8 dias, circuncida. Deus estabelece uma norma para o seu povo, uma norma da aliança, do pacto, antes de estabelecer as leis mosaicas. Foi anterior. E Abraão faz isso. E por que Deus tinha mandado fazer assim? Porque isso seria como sinal de aliança entre mim e vocês. Versículo 11. Deus estava dizendo, eu estou chamando vocês. Vocês vão andar comigo, vocês vão ser perfeitos, a partir de você, Abraão. Mas eu quero um sinal, e esse sinal não serve só para mim. Aliás, Deus não precisava ver nada. Mas eu quero que esse povo tenha algo visível, que seja o símbolo mais claro possível de que esse povo especificamente tem uma relação especial comigo. Por isso que vai ser um sinal de aliança entre mim e vocês. E Deus completa dizendo que a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Versículo 13. Não desaparece a marca da aliança com Deus. Em lugar nenhum da Bíblia desaparece. Não existe um momento em que Deus, lá no Novo Testamento, eu sei que um monte de gente fala por aí, não existe nenhum momento no Novo Testamento em que Deus diz assim, a partir de agora, depois de Jesus Cristo, meu filho ter morrido na cruz, ninguém mais precisa dizimar e ofertar. Você já leu isso no Novo Testamento? Mas também no Novo Testamento não está escrito, bom, aquela aliança lá do Antigo Testamento, agora eu aboli, não existe mais porque meu filho Jesus Cristo morreu na cruz. Você já leu isso no Novo Testamento? Porque não existe. E o Senhor dá uma sentença final depois de tudo isso. O incircunciso, ou seja, aquele que não for circuncidado, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. A aliança é dele. E só quem revoga a aliança é ele. Porque quem estabeleceu foi ele. Eu não posso desfazer o que Deus fez. É por isso que nós lemos. Se um homem e uma mulher se casarem, sob a ordem natural de Deus, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão. E que não separe o homem, todo casamento, independente de ser de cristãos, ele obedece uma ordem universal de Deus. Esse é o princípio. Seja crente ou não seja crente, porque é uma ordem universal de Deus. Os 10 mandamentos são ordens universais de Deus, não são apenas para o crente, assim como a ordem do casamento. Mas aqui está, a importância de tudo isso se dava porque a circuncisão era um sinal externo e visível da aliança de Deus com Israel, mediante o qual o circuncidado era formalmente reconhecido como pertencente ao povo de Deus. E o que Abraão fez? Obedeceu naquele mesmo dia. Versículo 23. Naquele mesmo dia,
Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos, e por aí vai, circuncidou todo mundo. E é nesse trecho que diz que ele já tinha 99 anos. Ele podia ter dito assim: Senhor, eu vou fazer isso com todo mundo. Mas, Senhor, já tenho 99 anos, me passa dessa. Ele nem pensou em pedir um negócio desse. Terceiro ponto. Depois de o jeito do ser humano ter dado errado, depois de, a despeito disso, Deus ter estabelecido um pacto perpétuo, uma aliança perpétua, agora Deus faz do seu jeito. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu, porque não está descrito suficientemente de forma plástica para a gente entender. Mas o fato é que Deus apareceu de novo. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre. Assim começa o capítulo 18. Sabemos também que ao terminar as suas instruções sobre a circuncisão e de mudar os nomes de Abraão e de Sara, versículo 22 do capítulo anterior, Deus se retirou dele elevando-se. Então Deus se retirou. No versículo 22 do capítulo anterior, no versículo 1 do capítulo 18, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre. Deus aparece de novo aqui. E agora nós temos novamente um encontro entre Deus e Abraão. Ali nos carvalhais de Mamre, que aparece tantas vezes na Escritura até aqui, nessa trajetória de Abraão, um local em que tantas vezes Abraão dedicou o holocausto ao Senhor e adorou o Deus verdadeiro. Ali, naquele lugar, Deus aparece a ele novamente. Tem mais uma liçãozinha aqui para a gente. Você quer ver a glória de Deus? Esteja junto com seus irmãos no lugar de adoração. Ah, mas eu estava no meu quarto sozinho e eu tive a sensação de Deus estar ali comigo. Claro que Ele está lá. Onde é que Deus não está? Mas, meus irmãos, se há um local por excelência em que Deus manifesta a sua graça, é através dos meios de graça sendo distribuídos para o seu povo. A palavra, os cânticos, as contribuições, as orações, tudo isso junto, é um lugar propício para nós termos a ação de Deus sobre a nossa vida. E assim também foi com ele. O Senhor apareceu juntamente com 2 anjos, é o que nos conta aqui, e nós temos a impressão clara de que Abraão reconheceu o Senhor, de alguma maneira, naquela teofania. Quando diz aqui que Deus apareceu, não foi o céu se abriu, né? Aquele clarão apareceu. Nós sabemos pela Escritura que nenhum de nós pode ver a glória de Deus sobreviver. Aqui era uma teofania, só que Abraão reconhecia quem era o Senhor. Tanto é que eram 3 e ele resolve se prostrar diante de um. Foi quem ele reconheceu, que era Deus ali se manifestando aí. Ele diz assim, Senhor meu, ele não falou meus senhores, ele falou Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos. Por aí ele vai dialogando com o anjo. E aqui, esse trecho aparece para nós com 3 informações importantes. O Senhor e os anjos chegam e Abraão reconhece imediatamente estar diante do Senhor. Filho conhece o seu pai. O filho conhece o seu pai. Guarde isso. Depois, Abraão mostra enorme hospitalidade e oferece o melhor que tinha. O filho reconhece o seu pai e na hora de dar algo ao pai, ele dá o melhor que tem. Pega aquele bezerro bom, faz o melhor pão com a melhor farinha. Está muito calor. Aqui diz que estava muito quente naquele dia. Fiquem aqui embaixo dessa árvore que está mais fresco. Ele se preocupa em oferecer o melhor. E aqui vai uma pergunta para mim e para você. Você tem oferecido o que sobra ou o melhor a Deus? E isso começa na nossa vida. Porque se nós não dermos o melhor da nossa vida, muito menos daremos o melhor nas coisas materiais a Deus. Sabe por que a gente é pão duro na obra de Deus? Porque a nossa vida não oferece o que ela tem de melhor para Deus. Sabe por que nós não servimos a Deus com alegria? Porque no nosso dia a dia nós sequer reconhecemos quem é o nosso Pai. Não devotamos o nosso coração de forma verdadeira ao nosso Deus. Aí depois a gente não consegue dar o melhor a Ele. E terceiro, finalmente nós temos o anúncio do nascimento de Isaac. Se a gente reconhece quem é o nosso Pai, se a gente dá o melhor ao nosso Pai tem presentes especiais para nós. A gente não faz querendo receber de Deus, mas Deus é bom. Deu para entender? Deus faz porque Ele é misericordioso. Deus faz porque nos ama. E Ele faz quando Ele sabe, Ele é soberano, quando Ele sabe que aquilo vai fazer bem a nós. Mas Ele faz porque quer. Mas Ele tem prazer em ver o seu povo também feliz, satisfeito. Abraão e Sara riram. Abraão riu, sabe aonde? No capítulo
17, versículo 17. Um tempo depois, o Senhor voltou. No capítulo 18, versículo 12, foi a vez de Sara rir. Os dois riram. E riram pelo mesmo motivo. Que isso? Senhor, o Senhor deve ter se enganado. Olha como é que eu estou velho. E a minha velha não dá, Senhor, não dá para ter filho mais não. O Senhor deve estar contando uma piada. Deus é bem-humorado. Ele me contou uma história hoje, eu tive que rir. Eu acho que Deus não gostou da primeira vez e da segunda ele gostou menos ainda porque deu uma bronca. Na primeira vez ele meio que deixou para lá, da segunda... Peraí, que negócio é esse? Para vocês saberem que eu estou falando a verdade, daqui a um ano eu vou voltar e tua mulher vai estar com um filho pendurado aí no braço. Eles duvidaram. Abraão e Sara receberam, mesmo duvidando e sendo infiéis naquele momento, até jocosos, eles receberam da parte de Deus não o troco que mereciam, mas receberam fidelidade da parte do Senhor. E por que isso? Porque a nossa infidelidade não é capaz de anular a fidelidade de Deus. Nunca. Podem ver depois lá em Romanos 3. Isso prova que a sua fidelidade nos chama de fato à comunhão com Ele através de Jesus Cristo. É pela fidelidade dele. 1 Coríntios 1:9. Deixa isso claro para nós. E mesmo quando nós somos infiéis, como eles foram, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Nós temos que chegar a algumas conclusões e aplicar essa palavra ao nosso coração. A primeira delas é que existem duas palavrinhas, nem sempre são bonitas. Uma delas é monergismo e a outra delas é sinergismo. Não vou entrar no descritivo delas não. Mas existe um contraste claro na Escritura entre graça soberana da parte de Deus e a liberdade que nós temos. Porque a nossa liberdade não é anulada pela graça soberana de Deus. Muitas vezes nós chamamos a nossa liberdade sob a égide da graça soberana de responsabilidade humana. Nós somos livres, inclusive, para sermos responsáveis por nossos atos diante de Deus. E o povo da aliança depende exclusivamente das obras e dos propósitos soberanos de Deus. Ouviram? O povo da aliança depende das obras e dos propósitos soberanos de Deus. Porque se a gente quiser tomar as rédeas na nossa mão, como diz o povo de hoje, vai dar ruim. Nós chamamos de ação sinergística sempre que existe mais de um agindo. Monergismo é quando tem um agindo. A salvação é um ato monergístico da parte de Deus. Só Ele salva. Eu não vou até a metade do caminho. Tá? Criaram isso por aí. Eu não vou porque eu não tenho nem perna para isso. Eu estava morto, como é que eu vou até Ele? No dia que vocês forem a um sepultamento e o defunto levantar, a coisa está séria. E a Bíblia diz que a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Como é que eu vou até Deus se eu estava morto? Eu preciso que Deus me levante, me dê vida. Esse é um ato exclusivo de Deus, por isso que é um ato monergístico. Mas existem ações sinergísticas. Quando mais de um faz alguma coisa, age. E o que Sarai fez foi entrar por uma ação sinergística, em que Deus já tinha falado, Deus já tinha prometido um filho. Vocês lembram? Agora ele falou, olha, daqui a um ano vai nascer. Tá? Mas antes, ele já tinha falado, vocês vão ter filhos. Vocês vão ter descendentes. Mas o problema é que o sinergismo nos planos de Deus sempre conduz ao desastre. Sempre. E que foi o que aconteceu aqui por causa da ajudinha que deram a Deus ali, principalmente Sarai. Mas ela embolou com todo mundo. Ela fez Agar entrar nessa, fez Abraão entrar nessa, Abraão ainda. Eles tentaram ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E por sua própria iniciativa e por sua impaciência, Sarai tentou acelerar a promessa divina atrás de Agar. Gente, não queira acelerar o tempo de Deus. Vai dar errado. Não acelere o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para a gente. Para tudo. Tem tempo para viver e tempo para morrer. Tem tudo. Tempo para tudo. Tudo debaixo do céu tem um tempo certo. E ela tentou acelerar. O resultado disso foi desavença no lar, prejuízo para todos. Sara perdeu o respeito. A mulher começou a debochar dela depois. Ela perdeu o respeito. Ela era a senhora e perdeu o respeito para sua serva. Agar perdeu o lar, foi expulsa de casa. Abraão teve uma baita dor de cabeça, porque ganhou uma esposa, uma concubina, e perdeu a esposa logo depois, né? Arrancaram a esposa dele, mandaram embora.
Ainda teve que administrar os problemas com Sarai dentro de casa. Casa não, dentro da tenda deles, né? Teve um filho que era dele rejeitado. Deu tudo errado. Mesmo assim, Deus tem compaixão dos orgulhosos quando eles se humilham. Prestaram atenção no que eu falei? Deus tem compaixão de gente orgulhosa quando se humilha. E Deus intervém para aliviar a opressão de Agar, lá no meio do deserto. E depois, Deus vai corrigir os rumos de Sarai e de Abrão. Deus promete e nós temos que esperar com paciência. Não tente ajudar a Deus, isso é uma aplicação. Não tente ajudar a Deus, não tente ajudar os planos de Deus. De jeito nenhum tente fazer isso. Não acelere. Eu estou demorando a casar. Não, pelo amor de Deus, não acelere isso que vai dar errado. Não aguento mais minha mulher, acho que eu vou me livrar dela. Não faça isso, não resolva do seu jeito. Eu não posso ter filhos. Gente, a gente não está mais aqui na época do patriarcado, todo mundo tinha que ter filho, não, acabou. Não se desespere porque não arranjou ainda a factoide alma gêmea. Não se desespere, não entre por um processo do qual você vai se arrepender depois. Tenha calma, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle. Não acelere o tempo de Deus. Não seja Sarai, não arranje dor de cabeça. Confie em Deus. Se você já entregou Agar para Abrão, se você já acelerou o processo, talvez ainda dê para você parar. Humilhe-se e espere que Deus acerte as coisas. Ele não acertou para Sarai, para Abrão, para Agar. Por que Ele não vai acertar para você? Jesus se humilhou em nosso lugar. Por que a gente não se humilha diante de Deus? Segunda coisa, é quando Deus nos mostra a sua graça. Deus sai em busca do eleito. Ele sai em busca daquele que será convertido pelo poder da sua própria palavra. Ele sai em busca do eleito que pecou, que se sente rejeitado, que se sente afastado e angustiado nesse mundo. Agar antecipa o modo como Jesus Cristo, depois lá na frente, tratou uma mulher, quase às portas da cidade de Samaria, a mulher samaritana em João 4. Ambas as mulheres eram pecadoras, Agar e a mulher samaritana, ambas eram pecadoras. Nenhuma das duas era descendente de Abraão. E mesmo assim o Senhor chega até elas com muita compaixão. E Deus promete abençoar Agar, mas não envia, vou falar isso de novo, não envia a sua terra natal. Ele a manda de volta, humilhada, a Sarai. Vamos aplicar? Talvez você se sinta pecador e sem acolhida nesse mundo. E o mesmo Deus que estava lá com Agar no deserto, que estava com a mulher samaritana na boca do poço, está aqui hoje e também estende os seus braços para você, como fez com aquelas mulheres. Mas não espere algo diferente. Cristo se humilhou por você. Você precisa se humilhar diante de Deus. Talvez voltando para Sarai, talvez voltando para dentro dos muros de Samaria. Mas quando você se humilhar diante de Deus, é porque você já conheceu Deus. Ninguém se humilha diante de Deus sem conhecê-lo. Terceira coisa, falar um pouquinho de circuncisão e batismo. E posteriormente aqui na Escritura, nós vamos entender mais profundamente que a circuncisão não é um fim em si mesmo, mas é uma marca de pertencimento a Deus. Marca visível, externa de pertencimento a Deus. E o Novo Testamento claramente vai demonstrar que a marca de pertencimento continua existindo hoje. Só que não mais pela circuncisão física, mas pela circuncisão do coração, transferindo a marca visível de uma marca física para uma marca espiritual. Leia Romanos 2, 25 até 29, que você vai ver isso que eu estou falando. Lá em Gênesis 17, a circuncisão se torna o sinal da aliança, uma aliança que até hoje está em vigor, porque não foi abolido pelo Senhor. Inclusive lá, quando o Senhor institui, Ele diz que é para sempre, é perpétuo. Mesmo que a circuncisão física tenha sido abolida, os seus princípios foram mantidos e transferidos para a circuncisão do coração. O Novo Testamento fala que a aliança não foi mudada, não foi abrogada. Não mudou por causa da mudança da lei, porque isso não tem a ver com a lei, inclusive foi anterior à lei.
O Novo Testamento fala também que Cristo e os que são de Cristo constituem aquela semente a que se aplica a promessa até os dias de hoje, porque a promessa é perpétua. Que nós, que somos crentes da era do Novo Testamento, somos, por causa disso, os herdeiros conforme a promessa. Deu para vocês entenderem, gente? Não existe um texto bíblico que cancela isso. Pelo contrário, nos diz, vocês não eram filhos naturais de Abraão, mas agora, por causa da promessa, vocês foram enxertados. E o Novo Testamento é muito claro, não precisa mais circuncidar o físico. Por quê? Porque agora é no coração de vocês que vocês são marcados. Se a marca é espiritual, é no mundo espiritual que somos vistos. Se a marca é na carne, é no mundo natural que nós somos vistos. Está lá em Romanos 4, Gálatas 3, Hebreus 6, todos esses textos falam disso. Agora, lá no Antigo Testamento, as crianças fizeram parte da aliança e fizeram parte da congregação dos filhos de Israel. O Novo Testamento, em momento algum, isola as crianças do povo de Deus. Não tem. Segundo Crônicas, Joel está lá falando dos filhos no meio do povo. E nós sabemos que no Novo Testamento, o batismo substituiu a circuncisão como sinal de pertencimento a Deus e ao seu próprio povo. A circuncisão foi anulada, Atos 15, Gálatas 2, e Jesus instituiu o batismo como rito de iniciação na vida cristã. E esse mesmo rito de iniciação na vida comunitária dos hebreus era a circuncisão. Até que Paulo diz em Colossenses 2, 11 e 12 o seguinte, que os cristãos foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Com tudo isso, aplicando, nós temos a certeza plena da substituição da circuncisão pelo batismo. Foi o que Paulo acabou de falar, que eu li para vocês. E nós temos a convicção de que as crianças fazem sim parte da aliança do povo de Deus. Caso contrário, seria a própria Escritura quem diria de modo muito claro, a partir de agora, depois de Jesus, todos os adultos fazem parte do corpo e as crianças ficam ali, sabe, num quartinho separado, esperando, e depois, quando ficarem velhos, aí eles vão fazer parte. E é por isso que, teologicamente falando, nós somos aliancistas. É uma das mais belas doutrinas da fé reformada, que infelizmente é objetada por tanta gente que é filho de Deus e que não entende claramente essa doutrina. Finalmente, abençoando através do novo nascimento e do Messias, tudo isso aponta para Cristo lá na frente. Que a promessa de Deus de que reis viriam de Abraão e obviamente de Sara, prefigura o verdadeiro rei, Jesus Cristo. É só você olhar as genealogias de Jesus. Esse Jesus que Hebreus 12, nós trabalhamos Hebreus no ano passado, Hebreus 12, de 22 a 24, diz que reinará sobre o monte Sião. Será adorado por todos os demais reis, Isaías 52 fala isso. O anúncio do nascimento sobrenatural de Isaac é uma prefiguração do anúncio divino do nascimento de Jesus Cristo. É um nascituro que, à semelhança do outro, precisa de um ser divino dizendo, vai nascer. E vai nascer para a minha obra, diz Deus. Tanto Isaac quanto Cristo é uma prefiguração. Um anúncio feito por anjos. Gênesis 18 nós vimos isso. E quem é que estava lá anunciando que Jesus tinha nascido? E antes já tinha dito, vai nascer. É obra do Espírito. José, calma. Isso é obra do Senhor. Vai nascer. Não eram os anjos? E por que era necessário o anúncio? Porque era impossível. É impossível uma mulher estéril de quase 100 anos, 90 anos, dar à luz. Como é possível uma mulher, sem ter mantido relacionamentos com seu prometido,
também ter filhos. São duas impossibilidades diferentes, mas lado a lado são impossibilidades. As profecias a respeito da posteridade de Abraão são relacionadas com a provisão da aliança, uma aliança abrâmica, de ser uma bênção às nações como um todo. O que se cumpriu plenamente em Cristo e nos que são batizados nele, são circuncidados, têm o corpo da carne despojado no ato da inserção no corpo do Senhor, na aliança do Senhor. Não era isso que acontecia na circuncisão? João 1, Romanos 4, Romanos 15, Gálatas 3, Apocalipse 7, tudo isso confirma. Os gentios não se tornam filhos de Abraão por meio da circuncisão na carne. Agora estamos falando de nós, mas por meio da circuncisão no coração, por intermédio da fé, justamente como Abraão também foi justificado mediante a fé antes da sua circuncisão. E aqui a gente mata essa charada, porque assim como a circuncisão não foi necessária para salvar, ela identificava a aliança. Abraão já era identificado como filho de Deus pela fé nele. Depois você pode ver novamente Romanos 4, 11, 16, 17, você vai ver isso. O nosso batismo também não é para salvação. E aqui nós temos uma ruptura entre o pensamento católico e protestante. Nós não somos batizados para a salvação, somos batizados para a identificação visível que nós somos pertencentes a um povo aliançado com o Senhor. Não para a salvação, mas para o pertencimento. Não é uma palavra de crítica, é apenas uma informação, que nós temos doutrinas diferentes. Nós somos gentios. Quando nós vemos a disputa entre Paulo, Pedro, Tiago, os que estavam em Jerusalém e os demais, a conclusão aqui, o primeiro concílio da cristandade em Jerusalém chegou foi: não precisa circuncidar. Nós entendemos o que Jesus já fez. Amém, queridos? Vamos inclinar a nossa fronte.